Olá pessoal, bom dia, né? A gente vai começar mais uma aulinha de matemática. Semana passada a gente não se viu, né? No caso não teve aula quinta-feira por causa do feriado de Corpus Christi, né? Mas hoje a gente vai dar início a mais uma aula, tá bom? Semana passada a gente estudou sobre os múltiplos de um número natural, né? Eu falei para vocês que o múltiplo, ele era um número que ele se repetia, né? A gente ia contando. Por exemplo, se fosse o número 2, a gente ia contando de 2 em 2 e ia descobrindo quais seriam os múltiplos de 2. Então, os múltiplos de 2 é 0, né? Sempre vai começar por 0. Depois vai ter o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim a gente vai contando de 2 em 2. Então, os múltiplos de 11, por exemplo, é um número maior, mas seria 0, 11, 22, 33, 44, 55. A gente contaria de 11 em 11, tá bom? E para a gente descobrir se um número ele é múltiplo ou não, né, de algum outro número, o que a gente faz? A gente pegaria esse número e dividiria. Se a gente conseguisse dividir e não sobrasse nada, ficasse igual a 0, então esse número seria múltiplo sim, tá bom? Então, eu até passei a atividade para vocês, né, naquele dia, mostrei como é que fazia. Então, era daquela forma que a gente via se um número era múltiplo de outro, né? E eu já disse para vocês que a divisão e a multiplicação, elas são tipo primas, né? Uma depende da outra, tá certo? Então, a regra também para divisão é para descobrir os divisores de um número natural. Também é parecido com as regras de como descobrir o múltiplo de um número natural. Então, a gente vai fazer isso hoje, né? A gente vai estudar os divisores de um número natural, ou seja, a gente vai descobrir, né, o divisor de um número, né, através do quê? Da divisão. Então, a gente procura o múltiplo através de uma multiplicação, tá certo? Então, a gente vai usar aí para a gente poder entender. Eu usei aqui o número 10, já fiz aqui para vocês para não perder muito tempo. Então, eu vou descobrir se 10 ele tem algum divisor. Então, qual o divisor de 10? Aqui nesse caso está dizendo que o divisor de 10 é 10, ó. Então, os divisores vão estar aqui embaixo. Porém, tem uma regrinha. Eu tenho que olhar para esse número e tenho que olhar para esse. Se aqui for 0, então quer dizer que esse número é divisor sim. Então, 10 é divisor de 10. Por que tem que ter 0? Porque não pode sobrar para poder ficar o número exato. Tá entendendo? Então, se o número fica 0 aqui embaixo, é porque esse número é exato. Aí eu vou dar exemplo aqui de um número que não dá 0, olha, que dá 1. 10 dividido para 3 dá 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, 9 para 10, ó, vai sobrar 1. Então, esse número aqui não é exato, logo, 3 não é um divisor de 10. Eu não consigo dividir 10 por 3, né? Se a gente tiver 10 laranjas e for dividir para 3 pessoas, né, vai ficar 3, 3, 3 e vai sobrar uma laranja. Então, não é um divisor, tá bom? Só é um divisor quando é uma conta certinha. Aqui, 5 é divisor de 10? Vamos ver. Ó, aqui dá o número aqui. E aqui, ó, dá 0. Então, tanto o 5 como o 2, ele é divisor de 10, olha. Tanto o 5 como o 2 são divisores de 10, porque aqui dá 0 aqui embaixo. Tá certo? Deixa eu só ajeitar isso aqui, por favor. Então, olha. 4 vai ser divisor de 10. Tem como dividir 10 para 4? Até tem, mas vai sobrar. Logo, ele não é um divisor, tá bom? Então, eu vou apagar isso aqui. Já que vocês entenderam como é que descobre que tem um divisor, e a gente vai para o livro, tá bom? Então, vocês vão abrir agora na página 41, tá bom? Pegue o livro, abra na página 41 e lá vai ter aqueles exemplos que eu dei aqui, tá bom? Fiz só copiar para ficar mais fácil a explicação, tá certo? Então, hoje a gente vai estudar como é que a gente vai descobrir esse divisor, que a gente já viu, né? Mas a gente vai ver mais um pouquinho mais. Então, um número, ele é divisor quando o outro ele é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a 0. Lembra lá na continha de divisão? Para descobrir os divisores de um número, temos que dividi-lo por todos os números naturais menores igual a ele. Além dele mesmo. Ou seja, um número que ele é divisor, ele só pode ser dividido até ele. Ou seja, 10.
ele só pode ser dividido por 10, né? Que é o número maior que ele. Então, vou botar o 10 bem aqui, ó. 10. Ele não pode ser dividido por zero. A gente não pode dividir nada por zero, porque zero é um número que ele não tem quantidade. Tá certo? Então, se eu disser assim, 10 dividido por zero, 10 dividido para nada, não tem nem resultado essa conta. Então, eu não boto o zero aqui. Nos múltiplos de um número natural, a gente bota o zero, mas nos divisores a gente vai botar 1. Então, ele pode ser dividido por 1, aí botou uma vírgulazinha. Ele pode ser dividido por 2, porque 10 dividido para 2 dá 5. Ele pode ser dividido por 3, a gente viu lá naquela continha que não podia, né, que sobrava. Ele pode ser dividido por 4, a gente botou e viu que também não podia. Ele pode ser dividido por 5? Pode sim, porque 10 dividido para 5 é 2. Ele pode ser dividido por 6, por 7, por 8, por 9? Não. Mas ele pode ser dividido por 10. Então, vai parar aqui. Então, os divisores são 1, 2, 5 e 10. Tá bom? Então, a gente vai dividindo para poder saber os divisores possíveis. De 1 até o valor dele. Se é 10, aqui é 10. Se fosse 20, aqui era 20. Tá bom? Então, sendo assim, notamos que as operações que não deixaram resto foram os divisores. São as com divisões com 1, com 2, com 5 e com 10. Devemos apresentar os divisores de um número natural dessa forma. Agora a gente vai para o jeitinho certo da gente apresentar o número, tá bom? A gente vai colocar um D. Lembra que lá no múltiplo era um M, né? Então aqui é um D, bota assim. E bota o número dentro do parêntese. E aqui a gente vai abrir uma chave, ó. Eu sei que vocês não sabem muito fazer chave. Pronto, tudo certo. Então é assim que a gente vai representar, tá bom? Agora vamos para algumas regrinhas. O menor divisor natural de um número é sempre o número 1. Lembra que o menor múltiplo de um número era 0, mas o divisor natural de um número é 1, tá bom? O maior divisor de um número é o próprio número. Então, nesse caso aqui, o maior divisor dele foi ele mesmo. O zero não é divisor de número nenhum, tá bom? A gente não consegue dividir nada por zero. Os divisores de um número formam um conjunto finito, ou seja, chega um fim. Qual é o fim? É ele mesmo, tá bom? É ele mesmo, ou seja, eu tenho 10 laranjas e consigo dividir para 10 pessoas. Então, é o máximo que a gente consegue dividir. A gente não consegue dividir para mais pessoas. Tipo, eu tenho 10 laranjas e vou dividir para 12 pessoas. Alguém vai ficar sem laranja aí, né? Então, a gente não vai nem conseguir fazer essa divisão. Então, o maior divisor é ele mesmo, tá bom? O divisor de um número é indicado pela letra D. Então, o múltiplo de um número era representado pela letra M e o divisor pela letra D, tá bom? Então, é isso. Aí, agora a gente vai para a página 42 e que vai ter uma atividade lá. Eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer essa atividade. Então, é a página 42. A página 43 e a página 44, tá bom? Então, quarenta e dois a 44, tá bom? Então, vamos lá, vou explicar para vocês como vai ser essa atividade. No número 1, vai aparecer algumas confirmações, algumas afirmações, e você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. Por exemplo, o número 1 é o divisor de todos os números naturais, se é verdadeiro ou se é falso, certo? Então, você vai pesquisar aqui na página 41 para vocês verem se é, né? Todo o livro, gente, quando vocês tiverem alguma dúvida, no livro vai ter explicação, tá bom? Então, assim, não tem nada aqui no livro que não tem nada assim, nenhuma explicação que vocês não entendam que não vai ter no livro, né? Às vezes a gente não entende, aí a gente liga, fala com a tia, né? Pode me chamar no WhatsApp, mas vai ter a explicação mais simples aqui no livro, tá bom? Então,
Não achem que vocês não estão entendendo, tipo, vocês não vão conseguir responder. Vai estar aqui no livro. Então, vai ter algumas afirmações aqui e vocês vão dizer se é verdadeiro ou se é falso. No número 2, vai dizer assim, escreva os divisores dos números abaixo. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Escrever os divisores. Aqui vai ter divisor de 8, de 3 e de 16. Tia, como é que eu sei que um número ele é divisor? Dividindo. O 8 você vai dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 e por 8, que é ele. Então, você só vai dividir até ele. Então, você vai fazer várias continhas, como a tia fez aqui no começo da aula. Várias continhas e vai ver. Se a continha que restar o 0, quer dizer que aquele número é o divisor. Então, o divisor é qual? É o resultado? É, o divisor... O divisor é esse número aqui, ó. Tá bom? Desculpa, o divisor é esse número aqui. Mas é a mesma coisa desse daqui também, porque se dá 0, tanto esse como esse aqui são divisores. Então, você vai olhar para esse número aqui, ó. Para esse aqui, de cima. Se você dividir o 10 por algum número aqui e der 0, então quer dizer que ele é divisor, tá bom? Então, você vai testando de 1 em 1 até chegar no número maior. Por exemplo, se você quiser procurar os divisores de 8, o número maior vai ser 8. Que você vai botar aqui em cima. Então, você vai botando 1, 2, 3, 4, até chegar no maior aqui. Se aqui for 8, aqui vai ser 8. Tá bom? O maior número. Aí vai ser o divisor de 3. Qual vai ser o maior número? 3, né? Para você fazer a divisão. Aí vai ter o número 3. Marque com o X os divisores de. Aí você vai ter que descobrir os divisores de 27, de 13, de 30 e 16. E você vai marcando aí quais são os divisores, tá bom? 4. Vai ter um problema aí e você vai ter que fazer as continhas. Eu vou explicar como é que vocês vão fazer essa. Olha, Mariana precisa formar pacotinhos de doces para distribuir para as crianças, mas não sabe quantas crianças haverá na creche que ela visitará. Sabendo que ela tem 48 doces, quantos pacotinhos com a mesma quantidade de doces ela pode formar e quantos doces terá em cada pacotinho? Escreva todas as possibilidades. Mariana, ela não sabe quantas crianças tem na creche, mas ela sabe que ela tem 48 doces e ela quer dividir em partes iguais. Então, qual é o máximo de vezes que ela pode dividir? Para que cada pacotinho fique com as partes iguais. Então, ela vai sair dividindo por 1, por 2, por 3, né? E ela vai achando o resultado. Aí sim, gente, o resultado vai ser esse daqui, ó. Esse aqui vai ser o resultado. Tá certo? Então, ela tem 48 doces e ela vai dividir por algum número aqui que eu não sei qual número é. Quando ela dividir, a gente vai olhar para esse número aqui, ó. Vai olhar para esse número aqui. Tá bom? Lembrando que para ter uma divisão aqui vai ter que dar 0, tá bom? Então, você vai dividindo por 1, por 2, por 3, você vai vendo quantos que dá. E vai mostrando as possibilidades, tá bom? Aí, na página 43, vai ter assim, assinale corretamente na questão 5. Aí, vai ter duas opções. Na letra A, 30 é divisível por 5, vai ter sim ou não. Então, você vai ver se 30 é divisível por 5. Tia, como é que eu sei que 30 é divisível por 5? Você vai dividir o 30 por 5. Se você conseguir dividir e aqui sobrar 0, quer dizer que é. Então, você vai marcar sim. Se sobrar alguma coisa, você vai marcar não. Então, é isso da letra A até a letra K. No número 6, circule no quadro somente os divisores dos números. Aí vai ter aí 11, 24, 17, 39. Então, você aqui tem os divisores, tem os números e você vai ver se esses números aqui são os divisores. Você vai marcando, tá bom? 7. Descubra, responda e justifique. Tem assim, letra A. 5 é divisível por 15? Então, você vai fazer desculpa, 5 é divisor de 15, então você vai fazer a continha. De 15 dividido por 5 para saber se é um divisor. Se for, aí você vai dizer por que ele é um divisor. Se ele for um divisor, você vai dizer sim, ele é um divisor, pois 15 dividido por 5 não deixa resto. Não, ele não é um divisor, porque 5 dividido por 5 deixa resto. Tá bom? Vocês vão responder assim. Você vai dizer por que ele é um divisor.
Como é que a gente sabe que ele é um divisor? Quando não deixa resto, tá bom? E por fim, a página 44 que é assinale as alternativas corretas na questão 8. Tem assim, 2 é divisor de 6. Você vai marcar se tá certo ou se não tá, tá bom? Tem aí as opções. Aí, número 9. Tem um probleminha e vocês vão ter que resolver. Vai ter assim um probleminha. Jonathan trabalha em uma reprografia. Por dia, faz cópias de muitos documentos. Veja os post-its que ele colou nas pilhas de documentos para organizar seu trabalho no dia seguinte. Então, vai ter aí os post-its, olha, né? Com algumas informações. Aí tem assim, agora pinte as pilhas de papel cuja quantidade de folhas seja suficiente para cada cópia indicada pelos post-its. Relacione as cores dos post-its em cada pilha. Então, vai ter uma pilha de 108 folhas, vai ter uma pilha de 88 folhas e vai ter uma pilha de 120 folhas. Então, ele quer que você pinte o post-it relacionado à quantidade de folhas. Então, no primeiro post-it tem assim, 9 páginas, 12 cópias. Então, essas 9 páginas, 12 cópias, é qual pilha de folhas que tem aqui, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a multiplicaçãozinha desses post-its, dos números que tem nele, e vai descobrir em qual pilha que ele vai, tá bom? Então é isso, gente. A aula de hoje foi só sobre divisores de um número natural. A gente descobre um divisor de um número natural fazendo a divisão, né? Se aqui der zero, quer dizer que ele é um divisor. Como eu falei para vocês, eu dei o exemplo do número 10. Os divisores do 10 é 1, 2, 5 e 10. Por quê? Porque eu divido o 10 por 1 e não sobra nada. Eu divido o 10 por 2 e não sobra nada. Então, a gente vai fazer essas divisõezinhas aqui para saber, tá bom? Se sobrar alguma coisa, ele não é um divisor, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês respondam a atividade, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Beijo.